Olá, ouvintes! No vídeo de hoje, nossos anfitriões, Repertório e Sabedoria, transformam a sala de aula em um laboratório de descobertas matemáticas a partir do artigo Explorando o Microscópio USB, um recurso didático de baixo custo e inovador para os laboratórios de matemática das escolas e dos cursos de formação de professores, de Humberto José Bortolossi. Prepare-se para enxergar os pontos ganhando volume, as cores das telas revelando seus segredos e o dinheiro exibindo padrões geométricos invisíveis a olho nu. Ajuste o volume e vamos nessa. Olá, já pensou em levar um microscópio para aula de matemática? Parece estranho, né? Um pouco fora do comum, talvez. Pois é, mas hoje nossa análise vai fundo justamente nisso. O microscópio USB como um recurso didático, assim, inovador e barato. A gente se baseou num artigo ótimo do Humberto José Bortolossi. E é uma ideia, sabe, que casa muito bem com o que o Sérgio Lorenzato pensava sobre o laboratório de matemática. Para ele, não é só um lugar com material concreto. Não mesmo. Era um ambiente para construir saber, para atiçar a curiosidade, desenvolver a habilidade de resolver problema, trabalhar junto. Essas coisas essenciais, né? Exato. E essa visão nem é tão nova, né? Vem lá do começo do século XX, com Klein, Montessori, e chegou forte no Brasil nos anos 60, 70. Isso mesmo. Bom, então o nosso objetivo aqui é entender o que é esse tal microscópio USB, como ele funciona e o principal, como ele pode de fato, sabe, enriquecer a aula de matemática, deixar mais visual, mais ligada no mundo real. Perfeito. Vamos começar do básico, então. O que é exatamente esse aparelho? Olha, é um dispositivo bem pequeno, portátil mesmo. Você conecta no computador via USB normal. Ou até em celular, tablet, usando um adaptadorzinho OTG ou USB-C. Pensa assim, é quase uma webcam, só que com uma lente de aumento bem potente, que você ajusta. E o legal é que ele já vem com uns LEDs para iluminar o objeto. Ah, então não precisa de luz extra, geralmente. Na maioria das vezes, não. Ele dá conta. E costuma vir com um suporte para deixar ele firme, sabe? E às vezes uma reguinha transparente, para ajudar a medir o que você está vendo. Prático. E para usar no computador ou celular é complicado? Que nada, no PC qualquer programa de webcam funciona. No celular tem apps específicos, tipo o MSCO Pro, que o artigo cita. É bem simples, tirar foto, gravar vídeo. E o preço? Porque isso faz diferença na escola, né? Total. O modelo que o Bortolossi usou no artigo, um de 1.600, ele comprou numa loja online por volta de, sei lá, uns R$ 100. Bem acessível. Nossa, bem acessível mesmo. Com uma ferramenta dessas, imagino que dê para inventar umas atividades de matemática diferentes, né? Com certeza. Por exemplo, uma coisa básica, mas que dá uma discussão ótima. O que é um ponto? O ponto geométrico, aquele sem dimensão. Esse mesmo, a abstração. Aí você pede para o aluno, desenhe um ponto no papel. Simples. Mas aí a gente pega o microscópio, E olha o desenho de perto. O que acontece? aí vem a mágica, ou melhor, a realidade. O microscópio mostra que aquele ponto tem espessura, tem uma área, ele ocupa espaço. Não é o ponto ideal da geometria. Entendi. E o que isso ensina? Ensina sobre a diferença crucial entre representar uma ideia matemática e a ideia abstrata em si. O desenho é um modelo, uma aproximação, né? E ver isso ali, ao vivo, faz o aluno pensar criticamente sobre o que é um conceito e como a gente lida com ele. Dá para comparar pontos diferentes que a olho nu pareciam iguais. Faz todo sentido. É visualizar a abstração versus a realidade. Muito bom. E que outra investigação dá para fazer com ele? Há uma que eu acho fascinante, investigar os padrões geométricos escondidos nas notas de dinheiro. No nosso dinheiro? Nas notas de real? Exatamente. O artigo até mostra figuras das notas de 2, 5, 20, 100 reais. Com o microscópio, a gente vê microimpressões, uns desenhos minúsculos. E tem matemática ali. Multa. Frequentemente, o próprio valor da nota está escondido nesses padrões. O número 2 na nota de R$ 2, por exemplo, aparece microimpresso várias vezes. É um jeito de dificultar falsificação, claro. Uau! Quer dizer, além da marca d'água, do alto relevo, fio de segurança, tem essa matemática escondida para segurança também. Isso. O site do Banco Central tem todos esses detalhes. É bem interessante.
Mostra como a matemática está aí, no nosso bolso, com uma função super importante. E essa questão da falsificação é séria, né? Sim, o artigo menciona dados de 2023. Mesmo com uma queda nas apreensões em relação ao ano anterior, ainda foram quase 15 milhões de reais em notas falsas tiradas de circulação. Nossa! E qual nota é mais visada? A de R$ 200 foi a campeã de apreensões, mais de 60%. O BC não diz quanto tem de nota falsa por aí, por segurança, mas conhecer os elementos para não cair em golpe é essencial. Fica a dica, então, conferir o site do BCB e, se desconfiar, levar no banco ou na polícia. Mas voltando para o microscópio, tem mais matemática para explorar com ele? Tem sim. Uma terceira atividade super legal é investigar o sistema de cores RGB das telas. Telas? Tipo de celular, TV, computador? Isso. Aponta o microscópio para a tela e você consegue ver os pixels, os pontinhos de luz individuais. Vermelho, red, verde, green e azul, blue. Os tais LEDs minúsculos. Que demais! E a matemática entra como aí? Entra na combinação das cores. A gente percebe como a intensidade de cada um desses 3 LEDs primários se mistura para formar todas as outras cores que a gente vê na tela. Ah, tipo, para formar amarelo, um dos LEDs fica mais fraco. Exatamente. O artigo mostra um exemplo de amarelo onde o LED azul está quase apagado. É a matemática da composição de cores na prática. Dá para usar até aqueles applets do GeoGebra para simular isso. É muito visual. Incrível, vê pra crer mesmo. E fora essas atividades, imagino que dê pra ir além, né? Ah, com certeza. O microscópio é super versátil. Dá para usar em biologia, claro, ver células, insetos. Em física, talvez ver estruturas de materiais, artes também. E na matemática mesmo, que Dá para medir coisas pequenas, calcular área, volume aproximado, trabalhar com fator de escala, fazer contagem, sei lá, de grãos de areia para entrar em estatística, probabilidade, observar geometria em folhas em cristais, coletar dados reais para montar gráficos. As possibilidades são muitas. O projeto Gabinete da Matemática, lá na UF, usou ele em escolas mostrando que funciona. muito bom. Só precisa ter uns cuidados básicos, imagino. Sim, 2 principais. Primeiro, evitar usar a ampliação máxima o tempo todo, porque qualquer tremidinha dificulta muito focar. E o mais importante, segurança. A luz do LED é forte, então nunca apontar para os olhos de ninguém, nem de animais. Certo, cuidado fundamental. Fora isso, é uma ferramenta fantástica, barata, versátil e que engaja, sabe? Traz matemática abstrata para o concreto, para o palpável. Conecta o ponto no papel com a tela do celular, com a segurança do dinheiro. Exato. Mostra que a matemática está em todo lugar, até onde a gente não espera. Torna a matemática visível, né? E talvez mais interessante. Bom, para a gente fechar e deixar uma reflexão no ar, que tal pensar nisto? Como será que essa capacidade de ver o imperfeito do mundo real, com o microscópio, ponto que tem área, a linha que não é perfeitamente reta, pode, na verdade, aprofundar a nossa compreensão sobre o papel da abstração e da idealização que são tão centrais na matemática pura? Uma ótima provocação para pensar. Fica aí a reflexão. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar